Saudações. Recentemente, a BBC publicou uma entrevista com um autor francês chamado Michel Desmoulins, e é um autor interessante. Ele é um neurocientista, né? E ele publicou na França, no ano passado, um livro que eu acredito que esteja já em processo de ser traduzido para o Brasil, que se chama A Fábrica de né, o título traduzido, né, seria A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse estudo afirma que pela primeira vez os filhos têm um QI inferior ao dos pais. Isso acontece porque desde que começou-se a medir o QI, geração após geração, os filhos eles demonstram, né, quando você acompanha, né, de uma geração para outra, os filhos nos últimos 100 anos têm se dado melhor do que os pais nos testes de QI, né? Tem gente que acredita, por exemplo, um que costumava defender isso, não sei se faz muito tempo que eu não acompanho, mas o Stefan Molyneux era um deles, que tem gente que acredita que o principal fator, né, que define o QI é a questão genética, né? É genética, ou seja, junto o pai com a mãe e então você pega uma média desses dois e você tem um filho que por qualquer cargas d'água, até por exposição à tecnologia, melhor educação e etc., acaba tendo um QI mais alto do que a média dos anteriores, do que os pais, né? Então, só que há muitos indícios de que, na verdade, o QI, né, o quociente de inteligência, que é o teste mais reconhecidamente, assim, não há outro teste, tem gente que sugere outros tipos de inteligência, mas não há outro teste que consiga, que tenha a capacidade de predizer, né, as tendências de uma pessoa ou até como ela vai, quanto dinheiro ela vai ganhar em média, né, na vida. As pessoas que têm um QI mais alto tendem a se dar melhor do que as pessoas que têm um QI mais baixo. Isso nem sempre é verdadeiro, mas é uma tendência, é uma média, né? Então, além de definir questões como criminalidade, etc., né? Então, em média, espera-se, né, geralmente, pessoas que têm o QI mais alto, elas se envolvem menos em crimes, ainda que alguns tipos de crimes sejam quase que exclusividade de pessoas com QI alto, né? Inclusive serial killers e etc., né? No geral, sociopatas e psicopatas têm o QI mais alto, ligeiramente mais alto do que a média, né? Alguns poucos casos até bastante, né, mais alto. Mas seja como for, é um quociente que acaba determinando uma série de coisas. Por exemplo, o avanço científico de um povo é a média de QI, né? Você consegue traçar algum tipo de correlação entre esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de coisa. E pela primeira vez, os filhos, as gerações mais novas, estão saindo pior do que a geração anterior, né? Então, e ele atribui essa questão, esse resultado, né, esse resultado pífio dessa geração mais nova, à exposição, né, às telas, né, ao uso de celular, ao uso de assistir muita televisão, muito videogame, né? E então eu vou deixar anexo, né? Eu vou deixar essa entrevista que ele deu para BBC, que foi traduzida aqui para o Brasil, né? E ele comenta, tem alguns trechos que eu acho que vale a pena ler para vocês, né? Caso você esteja fazendo alguma outra coisa, esteja no carro, dirigindo ou qualquer coisa assim. Então ele comenta assim, ou você simplesmente prefere ouvir, né, a ler o artigo. Tem um momento que ele diz assim, é perguntado para ele, né, os jovens de hoje são a primeira geração da história com QI mais baixo do que a última? E aí ele responde que sim, que o QI é medido por um teste padrão, no entanto não é um teste estático, sendo frequentemente revisado,
E aí ele comenta que os pais dele não fizeram o mesmo teste que ele, né? Mas que as pessoas podem ser submetidas a uma versão antiga do teste, então você consegue medir esse tipo de coisa com uma certa precisão, né? Ao fazer isso, os pesquisadores observam em muitas partes do mundo que o QI aumentou de geração em geração. Isso foi chamado de efeito Flynn, em referência ao psicólogo americano que descreveu esse fenômeno. Mas, recentemente, essa tendência começou a se reverter em vários países. É verdade que o QI é fortemente afetado por fatores como sistemas de saúde, o sistema escolar, nutrição, etc. Aqui eu gostaria de fazer uma pausa. Fatores epigenéticos têm se mostrado com uma certa constância como mais tão importantes ou mais do que fatores genéticos. Então, unicamente a genética não é a suficiente para justificar, né, o QI alto, né, ainda que seja um fator, né, não talvez nem seja o preponderante. Eu posso até fazer um vídeo aqui mostrando as pesquisas que apontam nessa direção, porque eu vejo sempre que eu me deparo com alguma coisa, por exemplo, de os caras que nem o Stefan Molyneux, eles vão puxar para o outro lado, que sim, a parte genética é muito importante e tudo mais, mas tem alguns casos que desmistificam isso de forma bem definitiva, na minha opinião. Bom, continuando aqui, né? Então ele coloca aqui, né, que se considerarmos os países onde os fatores socioeconômicos têm sido bastante estáveis por décadas, o efeito Flynn começa a diminuir, né? Então, nesses países, os nativos digitais são os primeiros filhos a ter o QI inferior ao dos pais. É uma tendência que foi documentada na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia, na Holanda, na França e por aí vai. E aí a BBC pergunta o que está causando essa diminuição no QI, e o Desmurguet responde que infelizmente não é possível determinar o papel específico de cada fator, né, que incluiriam a poluição, né, tem a exposição precoce a pesticidas. Eu acho que isso não parece ser justificável, porque em vários desses países a poluição diminuiu, não aumentou, mas enfim. E a exposição às telas, né? O que sabemos com certeza é que mesmo que o tempo de tela de uma criança não seja o único culpado, isso tem um efeito significativo no seu QI, ou seja, essa é uma certeza que ele afirma que os diversos estudos têm mostrado que quando se usa a televisão, videogame, muito, né, que o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem. Aqui eu tenho que fazer uma pausa. Eu fiz um vídeo aqui que eu não coloquei para o público ainda, porque eu queria realmente fazer uma complementação, né, e eu achei que só jogar ele não seria o caso. Também não achei o tempo correto para postar, porque as coisas foram acontecendo no mundo e eu achei mais importante comentar sobre essas coisas. Mas eu fiz um vídeo, não faz, que eu vou deixar, vou colocar para o público, que é justamente sobre a questão do videogame. E o que eu pesquisei é que não é bem que... Porque há muita controvérsia, né? Uma afirmação controversa que o uso de videogames diminui o QI, o desenvolvimento cognitivo. O que eu pesquisei, né? Porque vai ter pesquisadores que vão apontar o oposto com relação ao uso de videogames. Mas, de forma muito resumida, o que eu pesquisei é que certos tipos de videogame, diferentes tipos de videogame, de jogos, né, de videogame, causam diferentes efeitos, né? Então, você saber quais jogos têm, quais fatores que influenciam negativamente, e alguns definitivamente trazem esses problemas no desenvolvimento cognitivo, né? Eu só para contextualizar por que eu estou falando que videogame é uma questão um tanto mais complexa do que está sendo apresentado aqui na entrevista, né? Eu não li o livro, mas eu li vi bastante pesquisas, né, sobre. Eu posso falar de algumas pessoas que eu conheço, além de mim mesmo, que cresceram jogando os videogames da década de 90 e que tem o QI alto, né?
Então eu sou uma dessas pessoas. O meu QI não é baixo, definitivamente não é baixo. E só que o que ficou muito claro pesquisando é que alguns jogos que são mais jogados hoje em dia e que não existiam na época em que eu jogava numa época em que a tela era assim, você jogava jogos 2D, né? Então, Super Mario, etc. Né? E você podia pausar, etc. Enfim, eu vou colocar em breve esse outro vídeo também, que eu acho que fica como um complemento legal para esse aqui. Mas ele continua aqui, né? Os principais alicerces da nossa inteligência são afetados quando você usa muito celular, muita televisão, joga muito videogame, etc. Seria a linguagem, a concentração, a memória, a cultura, né? Definida como um corpo de conhecimento que nos ajuda a organizar e compreender o mundo. E, em última análise, esses impactos levam a uma queda significativa no desempenho acadêmico. Ele continua aqui, nem porque o uso de dispositivos digitais causa tudo isso. Aí ele coloca que as causas também são claramente identificadas, que é a diminuição da qualidade e quantidade das interações intrafamiliares, ou seja, os familiares não tendo mais a mesma qualidade e quantidade de contato, né? E isso também tem a ver com o fato de que os pais também estão nos celulares, né? Então o pai e a mãe chegam em casa e tá todo mundo interagindo ou assistindo a televisão enquanto janta ou mexendo no celular. E então essas interações que são muito importantes no desenvolvimento, principalmente das primeiras fases, elas são diminuídas, né? Ele continua aqui que são, né, que essas, né, interações intrafamiliares são essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional. Ele também cita a diminuição do tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras, né? Ou seja, fazer a lição de casa, música, arte, leitura, etc. Né? A perturbação do sono, que é quantitativamente reduzida e qualitativamente degradada. Superestimulação da atenção, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade. Subestimulação intelectual, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial, e o sedentarismo excessivo, que além do desenvolvimento corporal, influencia a maturação cerebral. Né? Aí a BBC pergunta que danos exatamente as telas causam ao sistema neurológico, e ele responde que o cérebro não é um órgão estável. Suas características finais dependem da nossa experiência. O mundo em que vivemos, os desafios que enfrentamos, modificam tanto a estrutura quanto o seu funcionamento. E algumas regiões do cérebro se especializam, algumas redes são criadas e fortalecidas, outras se perdem, algumas se tornam mais densas e outras mais finas. Aí ele continua, né, que o tempo gasto em frente a uma tela para fins recreativos atrasa a maturação anatômica e funcional do cérebro em várias redes cognitivas relacionadas à linguagem e à atenção. E ele ressalta que nem todas as atividades alimentam a construção do cérebro com a mesma eficiência. Né? Aí ele, eu vou pular esse trecho aqui porque ele só pormenoriza isso, né? Então ele dá uma importância, né, de como as diversas atividades ajudam a estruturar e nutrir o cérebro, né? E aí a BBC pergunta se todas as células são igualmente prejudiciais, e ele disse que ele tenta dar uma saída pela tangente aqui, né? Mas ele diz que você tem que colocar os limites, né? Que as pessoas são muito... então ele fala que não acha que a revolução digital deve ser interrompida, né? Mas ele né, fala de um projeto educacional estruturado, etc. Né? Então, quando a tela é colocada nas mãos de uma criança, quase sempre prevalecem os usos recreativos mais empobrecedores. Né? Então, em ordem de importância, a televisão continua sendo a tela número 1 de todas as idades, depois os videogames e, finalmente, na adolescência, o frenesi de alta exposição inútil nas redes sociais. Então, ele fala que tudo isso é prejudicial, mas ele não... Ele coloca aqui, né? A BBC pergunta quanto tempo as crianças e jovens costumam passar em frente às telas. Ele dá a média, né, de 3 horas por dia para crianças de 2 anos, 5 horas para crianças de 8 e mais de 7 para adolescentes, que é realmente absurdo. Né? É realmente absurdo, é insano. Né?
Ele coloca que isso significa que antes de completar 18 anos, nossos filhos terão passado o equivalente a 30 anos letivos em frente às telas, ou se preferir, 16 anos trabalhando em tempo integral. É simplesmente insano e irresponsável. E aí a BBC pergunta quanto tempo as crianças devem passar em frente às telas, né? E aqui ele não dá né, ele não dá assim uma resposta conclusiva, né? Mas ele diz que meia hora, uma hora por dia, né? Não se registra, não se vê influências negativas, né? Mas que passou disso começa a se anotar já alguns problemas. Ele fala de algumas regras que ele considera relevantes, por exemplo, sem telas pela manhã antes de ir para a escola, nada à noite, antes de ir para a cama ou quando estiver com outras pessoas, sem telas no quarto. São todas coisas que eu acho que são extremamente importantes, tanto que eu inclusive recomendo que você deixe o seu celular e qualquer coisa eletrônica fora do seu quarto, né? Então essa é uma regra muito interessante, muito boa para você seguir. E se você quer deixar alguma lanterna por perto, o ideal são lanternas com a luz vermelha, né? A luz azul, ela tem a sua utilidade, né, para a noite, mas é para estimulação cerebral à noite, e então para dormir ela não é muito boa, né? Então, e a amarela acorda de vez, então. E aí a BBC Mundo continua, porque os pais desconhecem os perigos das telas. Eu não acredito que os pais desconheçam por completo, é só uma questão puxa vida, o que eu faço com o meu tempo, né? E a verdade é que as crianças querem ficar olhando para as telas e para os pais acaba sendo conveniente, né? É uma coisa e além de que dá aparência, as telas dão essa aparência de que as coisas estão, de que as crianças estão mais inteligentes, né? Então, puxa, não é muito infrequente você ouvir alguém falando, nossa, com tão novinha já consegue fazer isso e aquilo no celular, e você vai falar, mas isso não tá medindo nada, isso não é uma habilidade assim incrível, não é uma demonstração de inteligência e tudo mais, né? Mas é uma coisa que os pais, pelas quais assim, os pais, eles querem ver os filhos, né, pelo menos essa é a minha experiência, né? Que eles querem ver os filhos conectados, pensando no futuro e tudo mais, né? Enfim, a BBC pergunta, né, há estudos que afirmam, por exemplo, que os videogames ajudam a obter melhores resultados acadêmicos, né? Foi o que eu disse. E esses estudos existem. Então você vai ver aqui na BBC eles perguntando justamente sobre isso, e essa é uma coisa que o Desmourguet ele fala que é um absurdo, que essa ideia é uma obra-prima da propaganda, né? Mas eu li esses estudos e há sim alguns jogos que com moderação podem ajudar, principalmente na parte de adultos, né? Adolescentes e adultos, mas são jogos específicos, são tipos específicos de jogos, né? Novamente é preciso moderação, né? Então, por exemplo, um que ficou muito famoso foi o dos cirurgiões, né? Cirurgiões que jogavam certos jogos, eles tinham mais precisão na hora de fazer suas operações e a taxa de cirurgias bem-sucedidas aumentava, né? Então, sem maiores, ou seja, os pacientes se recuperavam mais rápido e etc. Então, há algumas coisas que as pesquisas apontam que sim, né? Mas a maior parte dos jogos que são populares hoje em dia eles trabalham de forma oposta, né? Eles são prejudiciais. E isso inclui todos, eu disse todos, esses jogos multiplayers, todos eles. Todos os jogos que essa é uma regra. Todos os jogos que você não pode pausar, via de regra, você tá jogando com um monte de gente e não é possível pausar, todos eles não tem
bom, eles não vão te trazer nada de estimulante para o cérebro, a não ser que você pare para fazer outra coisa, mas concomitantemente, mas isso é muito difícil de fazer, porque você tem um comprometimento com outras pessoas no seu desempenho daquele jogo, não é uma coisa mais, deixa de ser uma coisa pessoal. Isso tá nesse outro vídeo que eu já tinha gravado e que eu vou deixar disponibilizado, ok? Então ele cita, né, que uma interessante pesquisa experimental, consoles de jogos foram dados às crianças que iam bem na escola. Depois de 4 meses, elas passaram mais tempo jogando e menos tempo fazendo o dever de casa. Suas notas caíram cerca de 5%, o que é muito em apenas 4 meses. Então, aqui eu acho que é o tipo de pesquisa que é muito difícil de você simplesmente atribuir aos jogos, porque o problema é que elas passaram menos tempo fazendo o dever de casa, né? Então, uma família mais que consiga colocar as coisas de forma mais regrada, né, essa queda no desempenho vai ser diminuída ou não vai acontecer, mas a verdade é que é muito mais fácil, né, para as crianças simplesmente ficarem, né, se interessarem mais excessivamente por aquele passatempo, né? Ele aponta que em outros estudos, em outro estudo as crianças tiveram que aprender uma lista de palavras. Uma hora depois, algumas puderam jogar um jogo de corrida de carros. Olha o tipo de jogo. O tipo de jogo é importante. Ou seja, o jogo de corrida de carros, ninguém está pensando em palavras, correto? Então não é um jogo que está trabalhando em conjunto com aquela atividade de aprendizado. É um jogo que está trabalhando de forma oposta, né? Então, críticos a esse tipo de pesquisa ou a esse tipo de afirmação que o Desmourguet está apontando aqui, vão apontar justamente para isso, né? Que você está colocando opostos, né? Então, aí ele continua aqui, né? Que 2 horas depois foram para a cama. Na manhã seguinte, as crianças que não jogaram lembravam cerca de 80% da aula, em comparação com 50% das que jogaram, né? Então, ou seja, em 50% desse segundo grupo, das que jogaram, né, metade não se lembrava direito da aula, né? Mas você tem que pensar, alguma coisa acontece com as 50% que conseguiram se lembrar. Já no grupo que não jogou nada, 80% das crianças se lembravam do conteúdo da aula. O que é um indício de que, para a grande maioria das crianças, você não deveria permitir que isso acontecesse, né? Ou seja, que elas, depois de estudar, fossem jogar um jogo de grande estimulação e que exige muitos reflexos e pouco raciocínio, que é o caso de um jogo de corrida de carros, né? Então, os autores descobriram que jogar, né, interferia no sono e na memorização. Aí a BBC News pergunta, né, como o senhor acha que os membros dessa geração digital serão quando se tornarem adultos? Isso aqui ele pode fazer uma conjectura, mas é muito difícil de saber. É importante lembrar algumas coisas sobre o QI também, que ainda que o QI ele tem a sua importância, né, no desenvolvimento tecnológico e tudo mais, eu sou um tanto cético com relação à média de QI, quando a média fica estagnada, alta, mais estagnada, e não há grande variação do QI. Por quê? Porque é aquela experiência das universidades. Você vai ver que nas universidades você tem um monte de gente com QI que é definida assim, entre 100 e 120, né? Então vai 90 a 115, 120, dependendo do lugar, né? E, e eu acho que é interessante você notar que são pessoas que muitas vezes não conseguem mais se relacionar com a sociedade e acabam criando até lugares distópicos. Por exemplo, você vai ver lugares que têm o QI relativamente alto, como os países orientais, criando sociedades autoritárias, né? Ainda que exista essa pecha de que os pessoas com QI mais baixo votem mais para a direita e tudo mais, existe esse mito, né, de alguns pesquisadores que tentam atrelar essas duas coisas, mas a verdade é que você vai ver, por exemplo, que países como a Coreia do Norte, como a China, não são países de pessoas de QI baixo,
né? E mesmo sociedades como que eu considero draconianas, com medidas draconianas e que estão caminhando para um futuro não muito bom, né? Ou alguns para um futuro péssimo, como por exemplo o Japão, são são países de QI relativamente alto, né? Média alta, né? De 100 a 115 pontos mais ou menos, né? Da população, mas também são populações que têm dificuldade de criar gênios, né? De criar pessoas com QI de 150 e também não tem pessoas com QI de média baixa, né? Ou abaixo da média. Eu acho que eu tenho minhas dúvidas se essa planificação dos QI se ela é benéfica para a sociedade. Minha intuição, pelo que eu li até hoje, o que eu pesquisei até hoje, me diz que não, né? Mas enfim, continuando aqui, a BBC Mundo aponta que alguns países estão começando a legislar contra o uso das telas. E isso aqui é uma coisa muito assustadora. Eu vou ler a resposta dele, ok? Depois eu vou comentar em cima. Ele responde o seguinte: sim, especialmente na Ásia. Taiwan, por exemplo, considera o uso excessivo de telas uma forma de abuso infantil e aprovou uma lei que estabelece multas pesadas para pais que expõem crianças menores de 24 meses a qualquer aplicativo digital e que não limita o tempo de tela de meninos entre 2 e 18 anos. Okay? Então tem que colocar algum limite, mas o problema é que alguém tem que aferir isso, certo? Na China, as autoridades tomaram medidas drásticas para regulamentar o consumo de videogames por menores. Crianças e adolescentes não podem mais brincar à noite, entre 10 e 8 horas, ou ultrapassar 90 minutos de exposição diária durante a semana, 180 minutos nos finais de semana e férias escolares. Por exemplo, na China eu já vi crianças com um aparelho que, para mim, né, teste, né, mas que pode ser que se torne a norma em muito pouco tempo, em que eles ficam medindo as ondas cerebrais para saber se a criança está prestando atenção na aula, para saber se a criança está se ela está estudando naquele determinado horário e se ela parou né, se ela está em horário de descanso, por exemplo, entre as 10 horas da noite e as 8 horas da manhã. Vocês conseguem imaginar que pesadelo que é viver numa sociedade assim? Para pensar na forma como você organiza o seu tempo. Um governo que se outorga o direito de fiscalizar o que as crianças estão fazendo em suas casas às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, às 10 horas da noite, às 11 horas da noite. E então, assim, eu acho que é assustador, esse tipo de coisa é assustadora, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para as coisas com responsabilidade e, na verdade, é o que o Dersmurgue responde, né? A BBC pergunta se ele acredita que é bom que existam essas leis, né? E ele responde que ele não gosta de proibições, não quer que ninguém diga como ele quer criar a filha dele, né? No entanto, é claro que as escolhas educacionais só podem ser exercidas livremente quando as informações fornecidas aos pais são honestas e abrangentes. Por isso que ele é a favor de que sejam feitas campanhas para que os pais fiquem cientes dessas questões, né? Dessas coisas, né? E aí a BBC conclui perguntando, né, se essa orgia digital, que como você define, não parar, o que podemos esperar. E ele diz um aumento das desigualdades sociais, uma divisão progressiva da nossa sociedade entre uma minoria de crianças preservadas desta orgia digital, os chamados alfas do livro do Huxley, que possuirão, além da cultura e da linguagem, todas as ferramentas necessárias para pensar e refletir sobre o mundo, e uma maioria de crianças com ferramentas cognitivas e culturais limitadas, os chamados gamas da mesma obra, né, do Huxley, incapazes de compreender o mundo e agir como cidadãos cultos. Os alfas frequentarão escolas particulares caras, com professores humanos reais. Já os gamas irão para escolas públicas virtuais, com suporte humano limitado, onde serão alimentados com uma pseudolinguagem semelhante à novilíngua do George Orwell e aprenderão as habilidades básicas de técnicos de médio ou baixo nível. Projeções econômicas dizem que esse tipo de emprego serão super representados na força de trabalho de amanhã. Um mundo triste em que, como disse o sociólogo Neil Postman, eles vão se divertir até a morte.
Um mundo no qual, através do acesso constante e debilitante ao entretenimento, eles aprenderão a amar sua servidão. Desculpe por não ser mais otimista. Talvez, espero que sim, eu esteja errado, mas simplesmente não há desculpa para o que estamos fazendo com nossos filhos e como estamos colocando em risco seu futuro e desenvolvimento. É o que eu comento aqui sobre a questão do transhumanismo. Tem gente que acha que o transhumanismo é algo que a elite está fazendo para si, né? E eu já disse que o transhumanismo da elite é completamente diferente do transhumanismo das demais pessoas. Porque o que está sendo apregoado, o que eu vejo sendo apregoado por aí, é que olha como isso vai aumentar a desigualdade. Por isso que, ou seja, a integração do ser humano com a máquina tem o potencial de aumentar a desigualdade. E aí isso é obviamente um chamado para que as pessoas clamem para que sejam incluídas nisso aí. Então, é uma forma de propaganda, ou seja, você diz assim, olha, você imagina, os ricos vão viver 100, 150 anos, o cara lá da Tesla vai viver 100, 150 anos, enquanto que os pobres vão ficar lá sem acesso a essas maravilhas tecnológicas. Então, a solução a isso é óbvio, é você ser incluído é o povo ser incluído nessa integração com a máquina, nessa integração com, que é o que a gente já está vendo, na verdade. É algo que a gente já está começando a ver o início, né? Nós estamos começando a ver o início disso. E também ficar à mercê do que dizem os pesquisadores, porque, como eu disse, tem o que os pesquisadores colocam sobre questões de videogame não são, nem sempre é algo inequívoco, né? Quer dizer, tem disputas, alguns vão apontar e as pessoas vão fazer super generalizações a partir daquilo, né? E tem as próprias exigências do mercado de trabalho que vão exigir o mercado vai exigir cada vez mais das pessoas uma maior integração com a máquina, né? Mas isso não é para elite, né? Então, quem acha que a elite vai se submeter a essas mesmas regras, não tá nem ouvindo o que a elite está dizendo. Porque eu lembro, por exemplo, de um executivo do Google falando que os filhos dele não tinham acesso ao celular como as pessoas têm. Você acha realmente que esse cara está pensando em integrar ele mesmo e os filhos à máquina, aos computadores, à internet ou o que quer que seja, o que quer que a gente imagine que vai substituí-la, né? Vocês realmente acham que esses camaradas estão preparando os seus filhos para serem integrados a esse sistema, para fazerem parte dessa nova humanidade? O transhumanismo deles, a superação do ser humano que eles querem, para eles é outra, né? E enfim, posso até falar disso um outro dia, mas por hoje o que eu queria deixar para vocês era isso, né? Essa pesquisa que eu achei muito interessante. É bom a gente ter os contrapontos também, né? Porque a gente sempre ouve que, nossa, como essa nova geração digital, né? Olha como ela está mais integrada à internet e tudo mais. É bom a gente ver que tem pesquisadores muito sérios apontando o contrário, que na verdade e apontando para testes, né? Para pesquisas que não independem de você interpretá-las ou não, né? O fato de que é um fato, alguma coisa está fazendo com que as crianças de agora sejam menos inteligentes do que os próprios pais. Então isso talvez seja um tanto grave. Eu quero concluir. Tem um filme, eu não lembro o nome dele agora, mas é um filme sobre a idiocracia, né? Idiocracy, se eu não me engano. E em que o rapaz ele vai para o futuro e as pessoas e a sociedade está completamente estupidificada, né? Então é bom a gente saber esse tipo de coisa, né? E tentar agir de acordo, né? Um dia quem já tem filho, né, pode tentar aplicar isso aos filhos, e quem ainda não tem
já vai pensando em como vai fazer aí no futuro, né? Se os filhos vierem. Ok? Então eu vou agradecer mais uma vez. Inscreva-se no canal, curta, compartilha, entrem nos grupos, né? Eu vou deixar as fontes aqui no vídeo, mas eu, via de regra, todo material adicional acaba indo parar lá nos grupos, né? Então tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram e também tem lá no Facebook. Eu também vou deixar todos esses links aí em algum lugar, ou vai estar aqui na descrição do vídeo, ou vai estar fixado lá nos comentários, ok? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.